Estamos acompanhando, faltam 3 minutos para a largada. Essa Super 1600 vive hoje, a gente confirma a sua terceira etapa. Nós temos na liderança do campeonato José Carlos Romano com 41 pontos. Em segundo lugar está o Mário Miguel com 27 pontos. O terceiro colocado do campeonato é Cláudio Gonzalez, ele tem 16 pontos. Quarto colocados, Urubatã, Elu e o Júlio Milioni, eles têm 12 pontos cada um. Na sexta posição, o Rogério Sanches com 11 pontos, o Fausto Prado e o Enzo Abruzini aparecem com 10 pontos, seguido do José Ferrar, do Márcio Assis com meia dúzia de pontos. E Luiz Martins tem 4 pontos. Esta é a classificação atual do Campeonato Paulista de Fórmula Super 1600, que você vai acompanhar em mais uma etapa, a sua terceira, aqui no Canal 11, a sua TV Gazeta de São Paulo, no Autódromo José Carlos Passe em Interlagos, São Paulo. Os pilotos vão daqui a pouquinho para uma volta de apresentação. 30 segundos. Daqui a pouquinho, a grande largada. Eu queria só que você confirmasse. Vai largar, viu, Kleber? Não terá a volta de apresentação pelo adiantado da hora. Perfeito. Então vamos sem a volta de apresentação. José Carlos Romano é o pole position. Tem o Enzo Abruzini ao seu lado e a largada. O Enzo saiu melhor, os Romano agora por dentro conseguem colocar. Larga em primeiro lugar José Carlos Romano. E aí os pilotos vão se posicionando. Uma largada do Enzo Abruzini que foi boa. Ele parecia que ia conseguir o primeiro lugar do José Carlos Romano. Mas o piloto conseguiu largar bem, o piloto da Elf Romano, e você já nota que ele coloca uma boa distância em cima de Enzo Abruzini. José Carlos Romano é o primeiro colocado nesta terceira etapa, logo na largada desta Fórmula Super 1600 que você acompanha aqui na sua TV Gazeta. A verdade é que o Romano, na outra prova que a gente acompanhou, guria, ele largou na primeira posição e se manteve durante todo o percurso em primeiro lugar, conseguiu os seus 20 pontos. Agora ele larga na frente, uma boa largada do Romano que quase foi ameaçada pelo Enzo, guria. Que poeira é essa da Evalane? Possivelmente possa ter óleo. Isso, tinha óleo na pista, eles colocaram. Então os bandeirinhos colocam um pó para melhorar, não deixar tão liso, né? Mas isso não melhora tanto assim, não. Aí o Romano fazendo a curva da ferradura. E mais informação para você, amigo da Gazeta, viu, Kleber? 9 voltas, carros correndo com uma média de 40 a 45 litros de álcool no tanque, perfazendo em um total de 2 km, mais 240 metros por litro de álcool. E existe uma diferença do motor Ford para o motor 1600, Avalone. Não, o que existe é a categoria Fórmula Ford e a categoria Fórmula Ford Super 1600. Kleber, é considerada essa uma das categorias talvez mais rápidas do automobilismo brasileiro. Está quase chegando ao Stock Car em termos de virar, por exemplo, o Autódromo de Interlagos. Você vê que o Romano foi o pole position com 2:50 e 46, uma volta boa. E aí está José Carlos Romano, piloto número 17, fazendo aí o S, indo de encontro à curva do Pinheirinho. Ele que é o líder desta terceira etapa, vai para a primeira volta, aí está, faz a curva do Pinheirinho, tem o Enzo Abruzini em segundo lugar. Agora eles vão para o Bico de Pato aqui em Interlagos. Você acompanha aí os outros competidores também, brigando para as melhores colocações. A essa altura, os primeiros pilotos já estão no mergulho. Vem aí o Romano, vai completar a primeira volta. Aí está. Com uma boa distância em cima do segundo colocado, passou José Carlos Romano. A primeira volta. Em segundo, Enzo Abruzini. Aí o terceiro colocado passando é o carro de número 9. O carro de número 9 de Cláudio Gonzalez em terceiro lugar. Os 3 primeiros colocados, José Carlos Romano, Enzo Abruzini, Cláudio Gonzalez. Na primeira volta completada em Interlagos, da terceira etapa da Fórmula Super 1600. Gostaria que você falasse com o Avalone, meu caro Gorinha, principalmente em 2 aspectos. A primeira largada, que parecia que o Enzo ia colocar na frente do Romano, a recuperação do carro número 17, e pela distância que ele está colocando, se o Avalone, por exemplo, sente alguma possibilidade dele ser ainda importunado, caso não aconteça, evidentemente, um problema mecânico com o seu carro. Inclusive o Enzo Abruzini, ele corre com o motor Passat, um carro que tem um chassis, um carro que já correu pela F2, um carro que já foi do Marcos Troncon. Esse carro do Enzo é muito bom, né? Inclusive esse carro foi campeão já na mão do Marcos Troncon na extinta Fórmula 2, agora passando a ser Fórmula 3, né? E enquanto as chances do Enzo em cima do Romano, corrida de automóvel é muito imprevisível, né? Pode haver uma falha mecânica. Vamos esperar mais um pouquinho. Agora o carro do Romano está muito bem desenvolvido,
há muito tempo ele já vem desenvolvendo esse carro. É um carro superior no momento, eu acredito. O número 27 a gente lembra também, viu, Kleber, que é o Marcelo Caetano, ok? Número 27, Marcelo Caetano. Também chegou de última hora o Marcelo, Guri? Também. É gente que correu aí e não conseguiu fazer a marca, não conseguiu fazer o tempo esperado para colocar uma melhor condição no grid. E por isso, para fechar então o grid, eles largaram pelas últimas posições. Aí o carro de número 5. O carro de número 5 foi para o box, Júlio Migliori. Parou no box o Júlio Migliori. E aí o José Carlos Romano dominando perfeitamente a corrida. Seguido pelo Ambrosini. A briga tá boa pelo terceiro lugar. Eles agora largaram um pouquinho. Você vê. Você não pode acompanhar a briga do terceiro, quarto, quinto e sexto lugares. Os pilotos fazem um bloco bom. Aí o Migliori parado. Carro de Júlio Migliori, número 5, que veio para o box. Enquanto isso, o José Carlos Romano já está indo para o mergulho. Aí ele no mergulho. Parou o Migliori. Definitivamente fora da corrida. O piloto número 5, Júlio Migliori, que largou na 9ª posição. E antes de completar a segunda volta, acabou parando. Jogou luva, chutou o capacete, fez uma farra por aqui, está fora da corrida. Muito irritado. E o Romano vai vir para completar a segunda volta. Se ligar no terceiro, quarto, quinto e sexto lugares. Vamos ver se a gente pega. Olha aí, a passagem de José Carlos Romano. Completou a segunda volta, vai para a terceira. O Enzio segue na sua cola com o carro número 16, carro vermelho. Olha que boa briga. Olha que boa briga, você acompanha pelo terceiro lugar. O número 9 passa, o número 9, Cláudio Gonzalez em terceiro. Seguido de perto, seguido de muito perto. Até o sexto lugar, você percebe, passou aí o carro agora de número 27 do Marcelo Caetano. Até o sexto lugar existe um equilíbrio. A moçada está tentando ficar junta. Evidentemente, você tirando o José Carlos Romano, que já largou um bom tempo na frente, e o Enzio Ambrosini, o segundo colocado, que procura ainda não perder o contato com o Romano, mas já tem uma diferença grande. Já tem uma diferença razoavelmente grande entre o Romano e o segundo colocado. Aí o Romano agora faz a ferradura. Aí ele está completando a ferradura. 3 segundos a vantagem. 3 segundos a vantagem. É evidente que 3 segundos não é uma vantagem muito grande, né? Mas evidentemente também não dá nenhuma possibilidade de tentar uma ultrapassagem. O Enzio, a não ser que ele encoste no Romano. Se você colocar em jogo a competitividade do carro do Enzio, aí você pode colocar também essa possibilidade em jogo. Como é um carro, conforme o Gurian informou, que participou de Fórmula 2, né, Gurian? Isso. Participou da Fórmula 2 com o Marcos Troncoso, quer dizer, ele tem, então, o carro tem história. Mas nessa categoria, nessa Super 1600, pelo que a gente tem conhecimento, pelo que a gente conversou com a moçada, tá muito difícil andar junto com o José Carlos Romano. E ele tá vindo, dominando perfeitamente a prova. Fez a curva do laranja agora, com o pé embaixo, o Enzio atrás. Sabe por que essa curva tem o nome de laranja, Kleber? Se tirar o pé... Quem tira o pé é laranja, né? Então, ele fez com o pé embaixo. Agora do oeste ele vai pro Pinheirinho. Sabe por que o Pinheirinho aí, né? Aí tinha um Pinheirinho. No bico de pato, líder da prova. Vai pro mergulho e vem para completar a sua terceira volta. São 9 voltas. Nesta terceira etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Super 1600, que você acompanha aqui na TV Gazeta. Moçada ligada no Autódromo de Interlagos. O Romano vai vir para a terceira volta. Vai vir para a terceira volta, Romano. Tá aí. Entrou na reta, passou em frente aos boxes e completa a terceira volta. Passando agora o segundo lugar. Enzio Ambrosini, você sentiu a diferença? 3 segundos ainda, Kleber. Ele consegue, olha que briga bonita, olha que briga bonita. Tá bonita a briga pelo terceiro lugar. O Cláudio estava atrás, voltou a recuperar lugar. Aí o número 25. A essa altura o carro número 27 de Marcelo Caetano
Vai para os boxes, você acompanha a parada. É Marcelo Caetano. E cadê a equipe dele, hein? E Jefferson Elias também entrou no boxe, hein? O Jefferson Elias foi... O Elias parou. Entrou no boxe também. O Jefferson Elias foi campeão o ano passado de uma categoria. Ele vai correr ainda a Fórmula Ford. Agora ele está pedindo pressa aí por parte dos mecânicos. Não sei, compensa voltar numa condição dessa, Valone? Não, já está sem chance. Numa prova de 9 voltas Ele foi campeão da... nenhuma, ele foi campeão da Fórmula Ford do ano passado, né? Um piloto de renome já no meio automobilístico, né? E é estranha essa parada. Normalmente não costuma perder. Exato. Agora, certamente, ele está preocupado com o ajuste do carro, porque ainda participa com muitas possibilidades na Fórmula Ford. Enquanto vai sendo mexido também o carro 27 do Marcelo Caetano. O Marcelo parece que vai voltar, viu, Kleber? Agora o Elias já está fora. Jefferson Elias, o piloto, como disse o José Valone Neto, que está com a gente aí nessa transmissão, um piloto já de nome, consagrado. Está tentando ainda crescer mais no automobilismo, participando dessa prova, mas não foi feliz. Zé Carlos Romano e o Enzo já estão colocando uma volta em cima do retardatário, que é o carro de número 13 do Sérgio Pereira. Tem um carro preto parecido com a antiga Lotus. E eles já estão indo para a quarta volta. Aí o líder. Líder da prova, líder do campeonato, 41 pontos. Aí o carro do Jefferson Elias. De volta para o Romano, que já foi para o mergulho, vai fazer a junção e vem para a quarta volta. Completar a quarta volta, partir para a quinta. Chegando no Jefferson Elias aqui, viu, Kleber? Vamos ver o que houve com o carro dele. Tá certo. O que houve, Jefferson? Eu não sei, acho que foi parte de balanceira, alguma coisa quebrou. Vamos dar uma olhada agora. Não dá pra voltar mais, né? 20, 18. Oi? Não dá pra voltar mais, né? Agora eu vou tentar andar na Fórmula Ford, que eu sou pole na outra categoria. É verdade, por isso que ele tem preocupação em ajustar o carro, porque na Fórmula Ford, como a gente disse, ele tá na briga, tá no páreo, tá na pole. José Carlos Romano completou a quarta volta em primeiro lugar, com o Enzo Abruzini em segundo lugar. Eles passaram. O terceiro colocado já está mais longe, o quarto colocado também. Eles ainda vêm juntos, mas nessa altura o carro número 9 de Cláudio Gonzalez parece que está um pouquinho melhor. Olha aí, passou o Cláudio Gonzalez e passou o quarto colocado. Kleber, Oi. Caetano tá falhando o carburador? Tá afinando mais o carro, que ele tá muito grosso. Aí já faço a outra corrida já com o carro mais acertado, que é o principal para mim. Eles estão praticamente acertando o carro para a corrida de Fórmula Ford. Parando 13 aqui no box também, Kleber. Sérgio Pereira, que estava andando devagarzinho, já tinha tomado uma volta dos líderes, estava realmente num ritmo muito aquém dos outros, acaba parando no box. O carro número 13 de Sérgio Pereira. Fórmula Super 1600. Na sua TV Gazeta, canal 11 de São Paulo. O primeiro colocado faz 20 pontos. O segundo faz 15 pontos. O terceiro, 12. O quarto marca 10 pontos. O quinto, 8 pontos na classificação geral. O sexto lugar faz 6 pontos. O sétimo colocado faz 4 pontos. O oitavo, 3 pontos. O nono lugar tem 2 pontos a mais. E o 10º lugar, 1 ponto. Portanto, os 10 primeiros colocados pontuam na Fórmula Super 1600, além de ganhar 1 ponto também o piloto que fizer a volta mais rápida da prova, guria. Avalone, o que você sentiu aí das explicações do Caetano e do Elias? Do Jefferson, no caso, a preocupação é com a Fórmula Ford, no caso do Jefferson, que é um piloto que está disputando o campeonato da Fórmula Ford, né? Então ele está aproveitando essa prova mais para um ajuste, talvez, do carro do que provavelmente para uma competição, né? Aquilo que a gente dizia, né? Então o negócio é ajustar o carro agora, Kleber, e partir com tudo para a Fórmula Ford. E quem está partindo com tudo para completar a sexta volta é o piloto José Carlos Romano. Djalma Fogaça em quarto, ok, Kleber? Perfeito. Ele que está brigando bem com o Cláudio Gonzalez. E o Fausto Prado deve ser o quinto colocado. Estamos completando a sexta volta, ou a quinta. O fato é que vem sendo completada agora. José Carlos Romano já apontou. Aí está.
Passa José Carlos Romano. Ele já colocou uma distância bem maior em cima de Enzio Abruzini, o piloto número 16 do carro 16, segundo colocado, que também passou. E daqui a pouco você vai curtir aqui ainda na reta dos boxes a briga pelo terceiro e quarto lugares. Aí você está vendo o Romano. Olha a passada do número 9, Cláudio Gonzalez. E agora do Fogaça, o número 59. Já está um pouquinho mais folgado. O Fausto Prado, número 25, é realmente o quinto colocado. Prado é o quinto. Exato, Fausto Prado é o quinto colocado. Passando o sexto colocado, que é o número 7, Mário Miguel. Mário Miguel que não largou muito bem, mas é o vice-líder do campeonato. É um piloto também que está brigando aí por melhores pontos e hoje já conseguiu chegar ao sexto lugar. Ele que não largou muito bem. Aí você vê o carro de José Carlos Romano. O Romano, a equipe Elf, que é a sua equipe. Aí ele ultrapassa um retardatário. Vem limpo. Absoluto. E a Gazeta mostrando para você toda a emoção da velocidade, o automobilismo em destaque. Terceira etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Super 1600. Autódromo de Interlagos. Já existem 3 retardatários entre o José Carlos Romano e o Enzio Abruzini. E é isso que eu conversava com o Avalone aqui. Ele pode ser atrapalhado por isso, né, Avalone? O problema do retardatário bem mais lento, você pega ele numa curva, então ele te atrapalha muito. Mas acredito que o Romano pegou em trechos rápidos e conseguiu ultrapassar. Agora o problema ficou para o Enzio, né? Vamos esperar que o Enzio não perca tanto tempo assim. Mas já meteu uma distância bem maior. Por exemplo, o Enzio agora está entrando para o mergulho. A câmera mostra o Romano já quase saindo para completar a volta. A distância ficou bem maior realmente. Está chegando para a reta, saiu agora da junção, entrou na junção o Enzio e está chegando aqui o Zé Carlos Romano. Vai completar mais uma volta o piloto número 17. Aí está, passou, primeiro lugar, tranquilo. Aí tem um retardatário que você vai ver passar. E na sequência, o Enzio, que agora vai ultrapassar esse retardatário na reta. O retardatário que é o número 24. O piloto Márcio de Assis. 8 segundos a diferença, Kleber. 8 segundos. Da última cronometragem feita pelo Gurian, aumentou em 5 segundos. Esse também é retardatário. Passou agora aqui, você vê o Romano, número 5. Retardatário Júlio Migliori, que saiu, mas voltou. E aí na briga, o Gonzalez perdeu a terceira posição, hein? Eles passaram agora aqui em frente aos boxes e o Gonzalez perdeu para o Djalma Fogaça a terceira posição. José Carlos Romano é o primeiro lugar, Enzio Abruzini é o segundo colocado, Djalma Fogaça é o terceiro agora, com Cláudio Gonzalez em quarto. Fausto Prado é o quinto e o Mário Miguel é o sexto colocado desta terceira etapa. O Zé Avalone Neto disse que a princípio era difícil você imaginar alguma coisa, fazer uma previsão, mas a essa altura me parece que só mesmo um defeito mecânico, né, Gurian? Eu acredito que sim, mesmo porque a informação que a gente recebe aqui faltou uma volta para o final, Avalone. Fica difícil uma recuperação do Enzio Abruzini agora. Eu acredito que a vitória esteja quase assegurada, porque pode haver algum componente mecânico falhar, o bastante para tirar o Romano da prova. Na passagem da reta a gente prestou a informação da ultrapassagem feita pelo Fogaça, quando outra vez o carro 27 do Marcelo Caetano vai para o box. Quando passaram aqui o terceiro e o quarto colocados, a gente informava para você que o Gonzalez havia perdido a terceira posição para o Fogaça. E o Romano vai para a bandeirada, Kleber. Agora resta confirmar se realmente houve algum problema. Então vamos acompanhar os últimos momentos da prova. Aí o Zé Carlos Romano fez o Pinheirinho, agora faz o bico de pato. Atrás dele está o carro número 16, Enzio Abruzini. Ele mergulha, o Romano
E o Abruzini faz agora o bico de pato. Vitória tranquila. O Fogaça continua em terceiro lugar, hein? E o Gonzalez em quarto. O Fogaça vai mantendo o seu terceiro lugar, assim como o Fausto Prado mantém o quinto lugar. Vamos acompanhar. José Carlos Romano vem para a bandeirada. A galera se oriça em Interlagos. É a terceira vitória. Ele de 41 pula para 61 pontos. É a terceira vitória na terceira etapa. José Carlos Romano, a bandeirada para ele. Braços para o ar, vitória incontestável. Absoluto, tranquilo, de ponta a ponta. Largou na pole position, foi só quando o Enzio conseguiu ameaçar. Depois, de ponta a ponta. E aí o Enzio também fez uma bela corrida. Passa em segundo lugar, Enzio Abruzini. Fatura 15 pontos. Enzio Abruzini, o segundo colocado. O primeiro foi José Carlos Romano, absoluto, tranquilo. E aí vem a briga do terceiro lugar. Vamos acompanhar. Djalma Fogaça está na frente. O Cláudio Gonzalez bota por fora. Emocionante a chegada. Fechou a porta. Passou Fogaça. Em terceiro lugar, Djalma Fogaça. Em quarto, Cláudio Gonzalez. Passou agora o carro de número 25. Passou o 24. O 25 é Fausto Prado. O 24 é o carro de Márcio de Assis. Passou agora o 54, que é o carro de JF do Beck. É o resultado final dessa prova. Todos os pilotos recebendo a bandeirada. Passou também o Mário Miguel. Do primeiro ao quarto, confirmadíssimos. José Carlos Romano, o primeiro colocado, ganhou 20 pontos. O segundo colocado, Enzio Abruzini, ganhou 15 pontos. No terceiro lugar, Djalma Fogaça, ele faturou 12 pontos. E o quarto colocado, ganhando 10 pontos, foi o Cláudio Gonzalez. Resultado final dessa terceira etapa, Gurian. Exato, não dando muita zebra, não, né? Deu mais ou menos aquilo que nós já prevíamos, não, Valente? Acredito que a lógica do Romano, né, no caso. Um carro bem mais competitivo e bem desenvolvido no início do ano. Pois é, José Carlos Romano, é sempre bom destacar. A gente cobriu também aqui pela TV Gazeta a segunda etapa da Fórmula Super 1600. E o Romano fez exatamente a mesma corrida. Ele largou na pole position, ele largou em primeiro lugar e de ponta a ponta ele comandou a prova. E se não me falha a memória, naquela oportunidade o Mário Miguel foi o segundo colocado ou o Cláudio Gonzalez. Acho que o Cláudio Gonzalez acabou sendo o segundo colocado, com o Mário Miguel ficando em terceiro lugar. Foram os três primeiros colocados e são os homens que realmente estão comandando o campeonato. Aí o Romano está chegando, está encostando o carro. O Gurian vai ter que dar um pique esperto atrás dele. José Carlos Romano aí nas câmeras da TV Gazeta, o primeiro colocado. Ele que tinha 41 pontos, ganhou 20, foi portanto para 61 pontos. Lidera com absoluta tranquilidade o campeonato paulista de Fórmula Super 1600. Um campeonato criado por esses pilotos aí, a partir da ideia de automóveis que não estavam podendo competir na Fórmula 2. Então formou-se essa categoria que é hoje uma das mais rápidas, se não a categoria mais rápida do automobilismo brasileiro. Ok, o Romano tá bastante trêmulo por aqui. Deixa eu ver se eu converso um negocinho com ele.